Começa agora o segundo episódio da segunda temporada do Entrevistas. Um episódio especial, afinal, pela primeira vez não estamos no Rio, estamos na USP, em São Paulo. Especial não só por isso, especial principalmente pelo nosso convidado, o professor Clóvis de Barros. Professor, muito obrigado pela sua presença. Muito prazer. Minha primeira pergunta não podia ser outra. O que essa vista e esse local representam para você? A minha vida, né? Durante muitos anos da minha vida eu me preparei para estudar aqui. Então aqui era uma espécie de sonho, de lugar de estudo. Depois eu fiz 3 cursos universitários aqui. Depois eu comecei a sonhar ser professor daqui. E aí me preparei durante muito tempo para ser professor. E nos últimos 20 anos sou professor aqui na universidade. Portanto, a universidade acompanha a minha vida ou na frequentação diária ou no imaginário, sonhando e desejando estar aqui. Então, desse momento na sala de aula até o professor, existe um caminho, pelo menos linear. Mas da aula para a primeira palestra, como é que foi? E como foi a primeira palestra? Nossa, aí é muito longe, né? Porque eu comecei a dar aula na periferia do campo acadêmico, em escolas de menor prestígio, e vim comendo pelas beiradas até chegar aqui na universidade pública, que é dentro do campo acadêmico, onde todo mundo quer trabalhar. Essa universidade, por exemplo, junto com as suas pequenas irmãs, a Unicamp e a Unesp, são responsáveis por 40% da produção científica do país. Então é um lugar de muita pujança intelectual, onde os professores realmente curtem estar. Aí abriram a Casa do Saber aqui em São Paulo e eu passei a dar aula para pessoas que não eram alunos, né? Eram já pessoas consolidadas nas suas carreiras, etc. E veio o primeiro convite do presidente do então ABN AMRO, chamado Fábio Barbosa, para que eu desse uma palestra para os seus diretores e para ele mesmo. E foi ele que sugeriu o tema da palestra, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. E aí então eu me lembro, eu saí, peguei o ônibus ali do lado de lá da avenida, subi aqui, saindo da cidade universitária, subi uma vinha chamada Rebouças, virei na Avenida Paulista, desci na porta do banco, cheguei no banco, e curioso, porque eu tratei a palestra sem dizer quanto valia, porque eu não tinha a menor ideia de valor de mercado. E quando ele veio me perguntar quanto custa, eu falei, sabe que eu não tenho a menor ideia, né? Aí eu falei, me paga a mesma coisa da aula lá na Casa do Saber. Aí ele deu risada, falou, não, você não está entendendo, palestra é outro mundo, né? Deixa que eu vou ver para você e tal. Foi aí que eu descobri que uma palestra podia valer 6 meses de salário aqui na universidade. Aí, gozado, me interessei pelo tema. Felizmente, surgiram novos interessados e no ano passado foram 349 palestras, né? Houve uma bola de neve. Eu nunca fiz, como eles chamam, prospecção. No meu escritório as pessoas esperam o telefone tocar e felizmente o telefone tem tocado, por enquanto. E pela maneira como você fala, tanto do dia que você subiu para falar de geografia na sua sala de aula, quanto quando você dá aula, quanto nas suas palestras, parece que você encontrou o seu lugar no mundo. Não tem dúvida. Que é isso que te faz feliz, isso que aumenta a sua potência. Isso. Existe para todos um lugar como existe para o Clóvis a sala de aula? Segundo os gregos que inventaram a filosofia, sim. Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Eu não sei se todo mundo tem um lugar assim tão claramente definido onde a vida muda. Mas eu sou um indivíduo tímido, calado. Quando não tenho que falar, não falo. Às vezes vou almoçar com os meus colegas, sou o único a não abrir a boca. E, assim, do tipo que empurra a vida com a barriga.
basta ter uma situação de aula e a vida muda. É como se trocasse um chip, virasse assim uma chavinha. A vida muda, a disposição de energia do corpo muda completamente. Acabou a aula, desliga e eu volto a ser uma figura, assim, que eu admito, desinteressante mesmo, apática. Às vezes, quando eu era mais jovem e tinha uma idade mais próxima das alunas, as alunas me vendo dar aula falavam, nossa, esse cara deve ser muito legal e tal, e me convidavam, vamos tomar um chopp, vamos comer uma pizza, sei lá, e eu alertava, olha, acabou a aula aqui, a coisa muda um pouco, não pode ser, não sei o que, e de fato não acreditavam tratar-se da mesma pessoa, porque realmente eu posso ir tomar um chopp e não abrir a boca. Então, eu não sei se para as outras pessoas acontece a mesma coisa. E quando é que foi que você teve a certeza de que queria ser professor? Foi na escola ainda, eu devia ter uns 13 anos, e aí o professor mandou fazer um seminário. Eu até então achava tudo um tédio absoluto, mesmo dentro da escola. Fora da escola então nem se fala. Detestava atividades esportivas, artísticas, de todo tipo. Mas aí nesse seminário de geografia, quando eu comecei a falar e a explicar as coisas do tema que era o petróleo, eu me dei conta que eu gostava muito de fazer aquilo. Então o meu primeiro sonho de criança foi ser professor de geografia. O que você acha desse uso meio que automático das mídias, sem muito você questionar onde aquilo vai chegar? É meio que para preencher algum tipo de vazio? O que o senhor acha disso? Bom, penso que você... vamos imaginar a nossa situação aqui. Eu estou aqui com você, nesse cenário de campus escolar, e portanto, esse o mundo que me afeta nesse momento. Sim. Então eu estou aqui, digamos, disposto a me deixar afetar pela sua presença, pelas tuas perguntas e pelo cenário que nos circunda. Eu diria que a minha disponibilidade aqui ela é completa para isso. Imaginemos que cada um de nós resolvesse aqui consultar seus próprios celulares. Evidentemente, nós teríamos um novo elemento de realidade a nos afetar. Isso pode ser entendido como enriquecedor, porque afinal de contas vamos estar expostos a mensagens que agora não nos afetam. Mas isso pode ser entendido como empobrecedor, porque estaremos desfocando. Em outras palavras, ao invés de eu me entregar 100% a uma experiência afetiva com você, eu me entregarei menos. Eu vou diluir a tua importância na minha experiência afetiva. E, portanto, isto é empobrecedor da nossa relação, da nossa experiência. Então, o que eu te diria? Eu te diria que o uso recorrente desse tipo de artefato nos habitua a experiências de superficialidade e nos condiciona quase que a desaprender, né, experiências, digamos, de imersão, né? Ou seja, para que eu possa estar minimamente satisfeito, eu tenho que ter vários estímulos simultâneos e de pouca profundidade, de pouca
densidade, de pouca complexidade. Então, ao mesmo tempo que eu vejo um canal de TV aberta, eu falo no WhatsApp e ainda converso com alguém ao meu lado. Portanto, eu estou diluído, eu estou difuso, com experiências múltiplas e que no final das contas me preenchem dentro desse magma que tem como característica, digamos, essa natureza epidérmica. Baseado muito nas suas palavras também sobre felicidade, se um momento de felicidade é um momento no qual você está 100% presente, fincado ali naquele momento, se você tem uma ferramenta que te tira dali, então às vezes ela pode também te impedir de ser feliz por completo. Exato. Eu penso isso, quer dizer, essa diluição, ela acaba retirando intensidade, né? Acredito mesmo que se há chance da vida valer a pena, é quando você está aonde você está. Né? Em outras palavras, quando mente e corpo se alinham e coincidem com uma certa presença. E as tecnologias parecem trabalhar no sentido oposto, no sentido do abilolamento. E, portanto, nesse momento eu vejo que elas podem ser entendidas como um obstáculo a uma experiência de integralidade e de completitude. Perfeito. Professor, falamos de angústia, felicidade, amor, mídias sociais. Só me resta te perguntar, e agora, daqui pra frente? Mais livro, mais palestra, mais aulas? Alguma novidade para contar pra gente? Eu lancei, o último livro que eu lancei, Somos Todos Canalhas. Eu estou trabalhando nele, na sua divulgação, pela editora Leia, Casa da Palavra, uma editora do Rio de Janeiro, e a Casa da Palavra, não é? E penso que o próximo livro deva ser um livro sobre o amor. Eu tinha a pretensão de costurar ideias filosóficas com textos de poesia. Então o livro se chamaria Amor, Filosofia e Poesia. Mas eu realmente me vejo chegando num ponto da minha carreira que eu começo a me preparar para a despedida, né? Eu completarei 30 anos como professor, de acordo com a Constituição, estou autorizado a me aposentar. Aqui na universidade não, a compulsória é aos 70, então ainda faltaria muito. Mas eu realmente tenho consciência de que não posso continuar trabalhando como eu trabalho hoje. Já é muito sacrificado a perspectiva de viajar todo dia. Mas muito provavelmente continuarei escrevendo aí um livro por ano, dando as minhas aulas, as minhas palestras por aqui e tendo a esperança mesmo de que durante essas aulas e essas palestras as pessoas possam ter um momento de felicidade. Eu tenho muito menos preocupação em ensinar do que em alegrar. Eu não sei se contribuo com o repertório das pessoas, mas se eu contribuir com os seus afetos, eu já estou bem satisfeito. Se aprendeu alguma coisa, tanto melhor, mas não saia triste de um encontro comigo. O meu desafio sempre foi esse. Talvez seja absurdo como o discurso de um professor, talvez seja a negação da própria profissão. Talvez eu tivesse que ter sido humorista. Stand-up, hoje em dia, está na moda. Mas eu não fui. Então procuro ensinar. Mas tenho convicção de que o ensinamento precisa vir acompanhado de alegria. Essa minha convicção é antiga. E depois que os americanos inventaram a tal da... Inventaram não, mas pelo menos criaram o conceito de inteligência emocional, eu fiquei muito feliz.
Porque na hora que os americanos garantem que não há aprendizado e desenvolvimento de inteligência sem alegria, finalmente eles chancelaram aquilo em que eu sempre acreditei. Portanto, enquanto eu estiver, haverá alegria, haverá tiração de sarro, haverá ironia, haverá a busca de um exemplo engraçado. E todos aqueles que não gostam disso estão sempre livres para me evitar. Então, eu não podia deixar de fechar contando uma história que vai comprovar o quanto bem sucedido você está sendo no seu objetivo de alegrar. A ideia desse programa eu tenho desde 2011 e só comecei a fazer em 2014. O que aconteceu? Eu assisti essa entrevista com o Jô Soares, essa aqui repercutiu pra caramba, e eu fiquei realmente inspirado por aquilo. E eu falei assim, caramba, eu preciso que as pessoas sejam transformadas como eu fui por essa entrevista. Claro que não necessariamente, não imaginava que um dia iria estar conversando com você, mas contando outras histórias e também podendo permitir isso. E aquela entrevista me transformou, me motivou a fazer o programa, e poder estar fazendo o programa com você hoje meio que fecha esse ciclo. Então, obrigado por ter me alegrado, me inspirado. Show de bola. E pela oportunidade. Fico muito feliz. Tá bom? Gente, Maravilha. obrigado, viu? Valeu. Valeu. Um abraço.